Opa, gente, tô aqui de volta para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre Witch Hat Atelier. Espero que vocês curtam. Witch Hat Atelier se passa num mundo onde bruxos e magia existem. Qualquer pessoa pode fazer magia, contanto que consiga desenhar os glifos. As magias no universo de Witch Hat Atelier são criadas usando glifos que são desenhados no papel. Só que, como aconteceu uma merda muito tempo atrás, meio que os bruxos se viram obrigados a apagar a memória de muita gente, e acabou que o pessoal hoje em dia acha que a magia é um dom e que só alguns podem, que na verdade todo mundo pode, mas como eles apagaram a memória de todo mundo, eles evitam comentar sobre isso pra, não dar uma merda, o pessoal não começar a usar magia de qualquer jeito e acabar criando um caos absurdo. Nossa protagonista na animação vai ser a Coco. Ela que era uma menina que tinha uma vida comum ali com sua mãe, vivia uma vida humilde numa vila muito simples. E enfim, ela ajudava a mãe dela ali na costura. Só que um certo dia ela foi junto com a mãe para uma torre lá. E nessa torre tinha um cara muito suspeito. Ela viu um chão que era brilhoso e tal, que era fruta de magia, né, obviamente. A partir disso ela meio que se apaixonou pela magia, começou a achar a magia algo muito lindo. E como o cara tinha dado esse livro de magia pra ela, que ela tinha, né, não achou a magia uma coisa muito bonita, o cara deu esse livro muito suspeito pra ela. E enfim, ela foi testando ali os feitiços e tal. E acabou que teve um feitiço em específico que ela fez que deu muito errado, saiu de controle. E o preço que ela pagou foi que basicamente ela acabou congelando, petrificando a mãe dela. E isso vai ser o gancho para o Kifre ele salvar ela. No caso, ele já tinha sido apresentado antes no episódio, né? No episódio 1. Mas ele volta para poder salvar ela, para ela não ser pega por esse feitiço. E a partir desse ponto, ela meio junto com o Kifre pro ateliê dele em busca de aprender magia para poder despetrificar a mãe dela, basicamente. Então, esse vai ser o gancho da história para poder a Coco aprender magia e, enfim, a gente ser apresentado todo esse mundo, como é que ele funciona. A partir disso, a gente vai conhecendo os personagens, as meninas, né, que são aprendizes do Kiefer. E enfim, a gente vai ter ao longo da série, pelo menos nessa primeira temporada, a gente vai ter vários episódios que vão estar focando em algumas coisas específicas. Por exemplo, no comecinho a gente vai ter a Coco aprendendo um pouco de magia, e se eu não me engano no episódio 4 ou 5 mais ou menos, não lembro, vai ter uma parte da série que ela vai fazer um teste lá para poder se tornar de fato um aprendiz do Kifre. Vai conseguir fazer o teste, vai ser um aprendiz, vai continuar aprendendo magia. Vai ter outras partes que vão focar em outras coisas. Por exemplo, tem um episódio onde as meninas são atraídas por um chapéu com aba, que é um dos pessoal que são basicamente os vilões desse universo. Então eles são atraídos por um chapéu com aba para um beco extremamente suspeito e acabam ficando presas em um local lá junto com um dragão enorme. Enfim, aí elas bolam todo um plano para poder se livrar. A gente também vai ter outros episódios, como por exemplo num dos últimos episódios da temporada, né, vai ter um foco um pouco maior na personagem da Hit e também na Agathe. Vai ter um foco um pouco maior nelas, que no finalzinho assim da temporada a Coco, a Tétia e o Kifre vão ficar lá do lado de fora da caverna, enquanto a Hit e a Agathe vão estar do lado de dentro da caverna fazendo um teste, que tem um dos vários testes que tem, porque são mais de um teste. Falando sobre os personagens da série, a gente
pra ser sincero, tem uma quantidade até que bem grande de personagens. Eu achei que ia ser bem menos. Mas de principais a gente tem basicamente a Coco, que é a protagonista, é a menina que acabou meio que se tornando aprendiz do Kifre, e apesar das outras já serem meio que bruxas, a Coco de todas as 4 aprendizes do Kifre, ela é a única não sabe, que é basicamente o nome que eles dão para o pessoal que não consegue fazer magia nesse mundo. Não consegue, entre aspas, né? Porque é meio que qualquer um pode fazer. A gente tem também a Tétia, que é uma das aprendizes do Kifre também, ali cabelosa, que é meio que tem como característica de ser uma pessoa gentil, personalidade forte. Ela é meio que tipo a Coco. Ela tem essa positividade e tal. A diferença, acho que diria dela pra Coco é que a Coco, ela é meio tímida, se cobra bastante e tal. E a Tétia é mais extrovertida, mais determinada, enfim. Aí a gente também tem a Hit, que é a de cabelo azul. Basicamente, ela tem uma personalidade. Ela é meio. Costuma falar baixo e tal. Ela tem uma personalidade forte também. Enfim, eu gosto muito da Hit, velho. Eu acho ela muito fofa. Não que as outras não sejam fofas, mas sei lá. Eu peguei um carinho enorme pela Hit desde que eu comecei a assistir a série, assim. Personagem favorito. Eu achei que, sinceramente, meu personagem favorito seria o Kifley. Porque, enfim, ele passava muito aquela vibe Gojo de Jujutsu Kaisen, só que no caso Gojo desse universo, né? O Gojo de Witchhead Atelier. Mas acabou que meu personagem favorito virou a Hit, né? E a gente também tem a Agatha. Agatha é um caso meio complicado, sinceramente, eu tava pesquisando sobre e eu não entendi porque meio que o nome dela se escreve como se fosse Agatha, mas na dublagem BR eles falaram Agatha. Eles ficam falando Agatha toda hora. Eu nunca escutei ele falar Agatha, e sim Agatha. Então meio que tipo, eu acostumei a chamar de Agatha, apesar de se escrever Agatha, eu chamo de Agatha, então eu vou ficar chamando assim. A Agatha, ela tem uma personalidade mais cobra bastante, quer sempre dar o máximo de si. Ela nunca tá satisfeita com os resultados que ela consegue, ela sempre quer se provar ser alguém capaz. Ela é um caso bem complicado, inclusive ela implica muito com a Coco no começo. Só depois de um tempo que ela vai começando a relevar, eu não diria nem gostar da Coco, ela meio que vai relevando e tal. Tem uns momentos que ela meio que tá de boa ali com a Coco, mas eu não senti que realmente fosse tipo, beleza, eu não te odeio mais. Foi mais um tipo, beleza, tá ligado? Eu consigo lidar com a tua existência. A gente também tem como eu falei, né? O Kiefer, que vai ser o professor, vai. Ele é o professor delas, que vai estar ensinando magia pra elas e tal. Ele vai ser basicamente mentor e uma espécie de figura paterna pra elas também, né? Porque até onde eu sei, meio que, tipo, todas as 4 ali não tem família, basicamente. A Coco não mostrou nem falou nada sobre o pai dela, pelo menos até agora no anime, talvez no mangá fale, mas eu não li o mangá, né? Então fica só pelo que a gente tem na animação. E então, tipo, teoricamente ela é semi-órfã. Agora quase totalmente órfã, né? Porque a mãe dela tá toda lascada, petrificada lá. E aí a gente tem a Tétia, que também parece ser órfã, ela nunca falou, até onde eu me lembro. Em nenhum episódio ela falou sobre os pais dela. A Hit também provavelmente é órfã, apesar que ela tinha outro mentor, inclusive isso a série aborda um pouco, fala nos mais ou menos os últimos episódios dessa temporada. Falou sobre, mostrou um pouco do passado da Hit, mostrando flashbacks dela, que ela tinha um irmão, que ela tinha um mentor, um professor de magia dela, que era bem rígido, bem complicado com ela. Mas, tipo, sobre família dela, a gente só tem basicamente o irmão dela. Não foi citado nada sobre os pais dela. E
a gente tem a Argot, que também, mesma coisa. Mesma coisa. Órfão, basicamente. Todo mundo órfão. É complicado isso aí. E a gente tem também o Orugio, que vai ser... Ele tem outra função. Tipo, o Kifre, ele vai ser um mentor. E o Orugio, ele é tipo o cara que fica... eu esqueci qual é o nome. Porque na série fala o nome, mas eu não lembro. Aí ele vai ser meio que o cara que vai estar supervisionando e mandando, tipo, falando pro... Parece que é como se fosse o conselho dos bruxos, conselho da magia, algo do tipo. Que ele vai ser o cara que vai observar como é que tá as coisas ali no ateliê. E vai estar basicamente falando pro pessoal do conselho da magia, caso dê alguma merda. Essa é a função dele. Aí a gente tem também o que é o vendedor, que ele vende varinhas lá pro Kiefer, que o Kiefer gosta muito de ir na loja dele. E a gente tem o aprendiz dele, que é o Tartar, que inclusive tem uns 2, mais ou menos 3 episódios que mostra o ponto de vista dele. A gente vê que tem um momento que o Kiefer descobre algo sobre o pessoal lá do Chapéus com Aba, só que ao invés dele reportar para o pessoal do conselho lá e tal, ele decide investigar por conta própria e acaba dando uma merda lá, porque o cara que vende as varinhas, ele tava querendo falar, só que o Kiefer não queria. Aí meio que ele apaga a memória do Caba. Aí a gente tem também a gente tem a Lyra, que é uma das pessoas importantes, guia daqueles testes que tem, como eu falei, tem uns testes. Aí ela é meio que uma guia, uma pessoa que vai estar cuidando ali do pessoal que vai participar dos testes. E ela é, inclusive, amiga do Kiefer. A gente também tem o Euni, né? O Euni, ele vai aparecer no finalzinho da temporada, basicamente, para fazer o teste junto com a Hit e com a Agatha. Basicamente, é um personagem meio tipo aqueles personagens covardes que a gente tem, tipo o Zenitsu, por exemplo. Enfim, basicamente, mas eu até que curti, sendo bem sincero. Tipo, não é um personagem incrível, mas sei lá, eu gostei do jeito que ele faz magia. Inclusive, eu achei muito triste. Final de temporada, o cara simplesmente o chapéu com a água pegando ele e enfim, o cara. Foi complicado. Mas é isso, basicamente. Tem outros personagens, tipo a Lagarta Pincel, por exemplo. Mas eu não vou me aprofundar em detalhes porque é bastante personagem até. E eu também não tenho muita coisa pra falar sobre todos eles, então é basicamente isso. No geral era basicamente isso que eu tinha pra falar sobre o Chat Atelier. Sinceramente foi uma das últimas séries que eu vi que mais me deixou hypado, que eu mais curti. Tava lançando episódios semanais, toda segunda-feira lançava episódio novo. Eu tava sempre lá de olho pra poder assistir, ficava sempre terminava o episódio, ficava, caramba, o que vai acontecer no próximo episódio? Eu ficava hypado. Enfim, foi sinceramente uma série muito da hora de se acompanhar. E pelo que eu vi, parece que anunciaram a segunda temporada. Então eu vou ficar aguardando ansiosamente. Eu espero que seja tão boa quanto a primeira, que supra as expectativas, que expanda mais esse universo, que mostre mais, por exemplo, dos chapéus com aba. Enfim, muita coisa que faltou na primeira temporada que seja abordada na segunda. Isso vai ser muito da hora, eu espero. Acredito que talvez esse ano não saia. Eu acho bem difícil esse ano, até porque o anime saiu esse ano. Pra ser sincero, aquele nível de animação que tava. A animação, a parte visual dessa série é simplesmente absurda. Eu achei lindo, sabe? Então, enfim, pra chegar naquele nível demora um tempo bastante pra animar, eu imagino, né? Então eu acho que esse ano não sai mais a segunda temporada, provavelmente só ano que vem ou até depois, talvez.
Enfim, era isso que eu tinha pra falar. O vídeo ficou bem longo. Não imaginava que ia ficar tão longo assim. E era isso. Falou pra vocês.